Está cortada a circulação entre a Bibala e o Camucuio, dois municípios da província do Namibe. A chuva que cai sobre a região está a comprometer os trabalhos de construção das pontes sobre 3 rios. O município da Bibala dista 103 km do Camucuio. Os trabalhos de construção da estrada tiveram início em junho de 2021 e compreendem a construção de 3 pontes sobre os rios Pirangumbe, Chapi-Chapi e Caetô, na Estrada Nacional 103. As chuvas intensas que caem com regularidade no interior do Namibe cortaram a circulação rodoviária entre os dois municípios e estão a comprometer os trabalhos de conclusão das pontes. Neste momento, um caminhão que transportava equipamentos de construção ficou encalhado devido à força das águas. Como consequência, homens e animais fazem a travessia a pé para chegar às duas margens. As autoridades locais dizem que, apesar das fortes chuvas, não houve vítimas mortais. Quatro pessoas morreram e mais de 1000 famílias ficaram desalojadas por causa das chuvas torrenciais que caem na província do Mochico-Leste. Os dados do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dão conta de 166 residências que ficaram danificadas e 72 destruídas na totalidade. Nessa altura estamos a falar de mais de 1000 pessoas que já se encontram em situação de vulnerabilidade e que precisam de apoio. Os apoios estão sendo criados. A falta de infraestruturas básicas criam muitos constrangimentos quando as cargas pluviométricas são intensas. E nós aqui temos essa realidade. Por exemplo, nesse dia que falamos, viemos de uma chuva que começou ontem e os cursos de água, por não terem canais próprios, né, por falta mesmo de sistemas de drenagem adequados, elas procuram um caminho. E agora, o estado do tempo. Dalila, muito boa noite. Boa noite, Ernesto. A previsão era de facto de chuva ontem em quase todo o território nacional. Vimos chuva a matar no Mochico-Leste e também a criar constrangimentos no Namibe. Como é que vamos estar nas próximas 24 horas? Vai continuar a chover? A previsão, Ernesto, é de termos chuva em quase todo o território nacional. Continuamos com chuva com maior intensidade no leste, no centro e no sul de Angola e as temperaturas continuam altas no norte do nosso Vamos país. olhar para o mapa, então? Vamos sim ver a previsão fornecida todos os dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. A umidade relativa do ar continua alta. Tem sido assim desde o início das chuvas em quase todo o país, com percentagens que vão até 100%. Ligeiramente mais baixa no centro-oeste e sudoeste de Angola, onde as percentagens variam de 50% a 80%. Estamos a olhar já para o norte e parte do leste, onde Luanda sem chuva, com céu parcialmente nublado. As restantes cidades dividem-se em chuva fraca e chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Catete, com 36 graus, continua a ser a cidade mais quente do nosso país. Já no centro e no restante do leste, Kazumbo e Luena com chuva moderada, Cuituambo e Benguela com chuva fraca moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. A cidade do Cuito, com 16 graus, junta-se no sul de Angola. As cidades do Lubango e do Menongue, com igual número, e têm as temperaturas mínimas mais baixas do nosso país. Aqui nesta região temos todas as cidades com a previsão de chuva fraca a moderada para as próximas horas. Vamos agora olhar para o tempo em Luanda. A temperatura no momento é de 27 graus.
1 grau a mais do que tem sido habitual neste horário. Amanhã não há chuva para a capital do país, céu parcialmente nublado, mas Ernesto, as temperaturas bastante altas. Quinta-feira 32 graus, na sexta-feira 32 graus, no sábado desce ligeiramente para os 31, mas já se sabe que esses 32 é com uma sensação térmica de 33 a 34 graus. Dalila, muito obrigado. Obrigada, Boa noite. Ernesto. Boa E noite. até amanhã. Até amanhã. E avanço-lhe agora para uma notícia que faz hoje também ainda atualidade. Crianças que deveriam estar a brincar, estudar e sonhar estão a tornar-se vítimas de um dos crimes mais graves da nossa sociedade, a violação sexual. Os casos continuam a surgir e voltam a levantar um alerta urgente sobre proteção, denúncia e justiça. Ela foi mesmo abusada, mesmo de forma oral, no órgão genital e retal. É que as lesões foram tão traumatizantes que não são suportáveis. Ela suportou algo que nenhum adulto suportaria e ninguém, ser humano, devia suportar. O choro desta médica volta a chamar a atenção para um problema que, se não for travado com penas duras, pode sair do controlo das autoridades e tornar os violadores impunes. Não é de hoje que diferentes figuras do país chamam a atenção para um fenómeno cujas principais vítimas são as nossas crianças. No início deste mês, os operadores de justiça reconheceram que os números de abusos sexuais contra menores está a subir. Ou seja, se contabilizarmos as crianças que não entram nesta estatística, esse número acaba de aumentar. Nos últimos 3 anos, Angola registrou 9.669 casos de abuso sexual infantil. Até dezembro do ano passado, o país registrou cerca de 960 casos de abuso sexual de menores. Alertamos que estes dados têm de fora as crianças de rua. Não são números, são vidas destruídas. Temos de encontrar mecanismos mais eficientes para combater este fenómeno que impõe em causa o futuro de Angola, pois é inadmissível, a título de exemplo, que a menina Isabel, de 6 anos, violentada na província de Luanda Norte, 3 anos depois, o processo ainda não foi julgado. Ou o caso da menina Júlia, no Cunene, de 13 anos de idade, que viu o seu predador absorvido por falta de um relatório forense para oportunamente preservar as provas do crime. É urgente implementar um programa especial, com composição multidisciplinar, juristas, sociólogos, psicólogos, com apoio financeiro do Executivo, para, entre outras, reavaliar as molduras penais aplicadas, evitar exposição indevida das vítimas, dar formação especializada aos magistrados e advogados, implementação do laboratório forense, à semelhança do que existe cá em Luanda e na província da Huila. Ontem, noticiamos a violação de uma menor de 5 anos por um jovem de 17 em Benguela. A menina está sob observação porque se trata de uma criança, se trata de uma menor, é um problema público, de saúde pública, é um problema de ginecologia, é um problema que merece o nosso cuidado. Já fizemos visita também à família, a ação social está a apoiar. É uma família que está ali naquele bairro há pouco tempo, há menos de um mês. Entretanto, vamos ver como resolver o caso para não estarem ali. Ela já está sob cuidados médicos, mas fica traumatizada para sempre. Ele apanhou uma surra dos populares e está preso. Mas isso só não basta. Quando chegar a altura do julgamento desse rapaz, olhem para a criança. O trauma que essa criança tem vai para a vida dela, o trauma da mãe e também das outras crianças que conhecem aquela criança, porque aquela criança, mesmo estando mesmo no meio, vai sofrer bullying. Manifestamos o nosso repúdio, veementemente apelamos à justiça que seja célere em processo dessa natureza e agrave cada vez mais penas para com pessoas que procedem dessa natureza. Deve a justiça agir nos termos da celeridade para que também haja o princípio da punibilidade
que é um princípio que a sociedade espera. Já os operadores dizem que a justiça que não defende as crianças falha na sua essência. É merecido destacar o papel que a Primeira-Dama da República tem tido neste processo de sensibilização deste mal nacional. Mas o combate deve ser de todos nós. Proteger os menores é proteger o futuro do país. E numa nota, a secretária-geral da OMA diz ter tomado conhecimento do chocante caso de violação sexual de uma criança de 5 anos que ocorreu na Catumbela, em Benguela, que recebeu a notícia com profunda indignação e repúdio. Nenhuma sociedade, diz a secretária-geral da OMA, pode aceitar que as suas crianças sejam vítimas de atos tão brutais. A violência sexual contra menores é um crime hediondo que fere a dignidade humana e exige a condenação firme de todos. Enquanto secretária-geral da Organização da Mulher Angolana reafirma o compromisso da OMA de continuar a denunciar e a combater todas as formas de violência contra as crianças e mulheres, mobilizando a sociedade para a prevenção destes crimes e para a responsabilização exemplar dos seus autores. A proteção das crianças, diz a nota, deve ser uma prioridade e responsabilidade coletiva. As famílias, comunidades e instituições devem denunciar, prevenir e combater este tipo de crime. Os serviços de hemodiálise em Angola têm vindo a crescer nos últimos anos, sobretudo através de hospitais gerais e centros especializados para tratar pacientes com insuficiência renal crónica e aguda. Em vésperas do Dia Mundial do Rim, ficamos a saber que mais de 41 mil sessões de hemodiálise foram realizadas nos últimos 5 anos no Bié. Os rins são órgãos vitais localizados na parte posterior do abdômen, que filtram o sangue para remover resíduos metabólicos e o excesso de água produzindo urina, regulam a pressão arterial, equilibram eletrólitos, produzem hormônios. Dada a sua importância, exigem alguns cuidados. Tomar muitos líquidos, não comer alimentos com muito sal, neste caso, alimentos muito açucarados, alimentos processados, também prejudicam o nosso rim. A doença renal, quando é aguda, é mesmo reversível, mas quando já é um doente crônico, então é mesmo irreversível. E este doente fica mesmo, então, propenso só a depender do tratamento que é a hemodiálise. Já passaram 448 pacientes e já foram feitas 41.238 sessões. Com a unidade sanitária, os pacientes deixaram de procurar os serviços noutras províncias. Beneficiam de atendimento personalizado, alimentação durante as sessões e transporte para ir e sair do hospital nos dias de diálise. Era tão difícil, sempre fazer de volta, a momento, via nos fins de semana, viver fora da família, não é fácil. Agora, do momento, com a abertura desse hospital, tudo tornou fácil. Desde que comecei, ainda não, estou sentindo mesmo normal. Nós se comportamos na comida. Quando come muito, o coração fica, bate só uma coisa. Quando você reduz de comer e não beber muita água, não, o corpo, a pessoa fica mesmo bem. Devido à atual condição de saúde, estes pacientes deixaram de trabalhar. Por isso, solicitam assistência social. Agora o problema é no trabalho, porque nós não trabalhamos, precisamos mesmo ajuda. Sim, nós não trabalhamos mesmo. Agora, nosso trabalho, se você tem dinheiro, tens que vender um pouco para tirar a coisa que vai te ajudar. O Centro de Hemodiálise do Hospital Dr. Walter Strangway tem a capacidade instalada para atender a 75 pacientes, mas a demanda é maior. Já estamos a 98 pacientes, então está um bocadinho mesmo corrido. Então as máquinas já não têm mesmo nenhum minuto de espera, porque
temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto turno e até já preparar o quinto turno. Então, os doentes começam às 6 a entrar e terminam por perto de 4 horas da manhã. Então, 4 horas da manhã temos só 1 hora para preparar, para receber o outro turno do dia seguinte. Então, está mesmo um bocadinho corrido. O Bureau Político do MPLA reuniu hoje, sob orientação do presidente do partido, para debater a agenda da reunião de amanhã e depois de amanhã do Comitê Central, que vai acontecer no Centro de Conferências de Belas. O jornalista José Camangula tem outros detalhes. Terminou há instantes a reunião do Bureau Político do Comitê Central do MPLA, que foi orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. Teve início às 10 horas. Não tivemos acesso à ordem de trabalho para esta reunião. Entretanto, terminou e o que podemos aqui supor é que tenham sido abordados pontos que vão nortear a reunião do Comitê Central amanhã e depois, sendo que em cada dia poderemos então ter declarações sobre o que for abordado. Houve também aqui a seguir a reflexão sobre o mote da reunião, uma homenagem às mulheres, já que vimos muitas delas a saírem do auditório aqui na sede nacional do MPLA com flores que foram exatamente distribuídas para fazer alusão ao dia 2 e 8 de março, Dia da Mulher Angolana e Dia Internacional da Mulher, respectivamente. Entretanto, o que podemos supor, em função dos factos políticos, das atividades políticas que o MPLA foi realizando ao longo destes primeiros meses de 2026, achamos que também terá sido aqui abordado o balanço do 8º Congresso Ordinário da OMA, que elegeu Emília Carlota Dias, e também o lançamento da agenda política do partido para este ano. Estamos a olhar para atividades que vieram então fazer com que o partido, nestes primeiros meses, pudesse então traçar aquilo que vai nortear-se o seu desempenho ao longo deste ano de 2026, ano pré-eleitoral, sendo que é também o ano para a realização do Congresso Ordinário. Aquilo que podemos avançar por enquanto é isso. Amanhã será mais um dia de trabalho para a reunião do Comitê Central, que será orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. Despedimos-nos aqui Osvaldo Rocha, Manuel Silva, Moisés Sachipang e José Camangula. O primeiro secretário nacional da JMPLA visitou núcleos e comitês do município do Quilamba-Quiaxi para avaliar os níveis de funcionamento e organização da JMPLA. O início da jornada da JMPLA começou cedo no atual município mais populoso de Luanda. Aqui no Quilamba-Quiaxi, deu-se início de um encontro alargado de trabalho, onde as estratégias internas da organização foram abordadas. Mais do que consertarem as políticas, a caravana chefiada pelo número 1 da JMPLA visitou algumas bases de núcleos. E é precisamente no quadro deste programa que nós desbravamos e palmilhamos as circunscrições aqui do município do Quilamba-Quiaxi. Por um lado, no plano da vida interna, como disse, para avaliarmos a execução dos nossos principais programas e projetos, mas sobretudo para baixarmos orientações precisas no quadro do processo orgânico do 9º Congresso Ordinário do nosso partido, que vai ter lugar já
já neste ano. Como sabem, também vamos celebrar os 70 anos do MPLA neste ano e há um conjunto de atividades a serem desenvolvidas no âmbito desta celebração e, naturalmente, o nosso maior desafio, que são as eleições gerais de 2027, nós, como a juventude de um partido que é organizado e é histórico, já começamos a trabalhar no sentido de preparar as nossas estruturas para garantirem a vitória do MPLA e do seu cabeça de lista nas eleições gerais de 2027. A visita não girou apenas em torno dos núcleos dos militantes e comitês. Os jovens, com determinação, dedicaram um tempo para doarem sangue nesta unidade hospitalar. Foi uma ação feita exclusivamente para o município do Quilamba-Quiache, onde tivemos acima de 300 jovens desde manhã que estavam a fazer esse processo de doação. Como sabem, nós temos uma campanha nacional que decorre sob o lema "O seu sangue é a minha vida", no sentido de podemos reforçar esse líquido precioso nas nossas unidades. Nós estamos gratos, é uma mais-valia. Nós somos um hospital materno-infantil, temos bloco operatório, temos cirurgias, temos cesarianas todos os dias e o sangue é vida. Então, a JMPLA fez um grande trabalho de solidariedade, trazendo aqui mais de 70 jovens para a doação de sangue. O maior grupo juvenil partidário do país também mostrou que o diálogo faz parte da rotina de quem pretende ver alguns problemas sociais resolvidos. Numa sala sem espaço para mais participantes, uma palestra aberta deu voz aos membros da sociedade civil, líderes religiosos e outros jovens participantes. Mais vale tarde do que nunca. Isto é o que os líderes, não só da JMPLA, como poderíamos também receber de outros partidos políticos que até o momento ainda estão atrasados, já deveriam vir ouvir na primeira pessoa os líderes juvenis. Os núcleos constituem um dos pilares da JMPLA. A do bairro Rasta é um dos que tem se destacado aqui no município do Quilamba-Quiache. Com 75 membros, têm realizado inúmeras atividades políticas a nível local. O presidente da UNITA garantiu no Mochico que o seu partido vai continuar a trabalhar em prol da democracia e do bem-estar dos angolanos. Adalberto Costa Júnior abriu no Luena as jornadas parlamentares da UNITA, que juntou mais de 80 deputados. Adalberto Costa Júnior começou por salientar a importância da província do Mochico para o seu partido e o compromisso com a democracia em Angola. Luena, província do Mochico, terra que viu nascer a UNITA, para abrir estas jornadas parlamentares num importante momento da nossa vida nacional. Aqui, onde se plantaram sementes de luta e de esperança, mas também sementes de paz, neste solo que há 60 anos testemunhou o nascimento de um projeto político transformado em voz para milhões de angolanos, reafirmamos o compromisso de transformar memória em responsabilidade e responsabilidade em ações concretas. Reafirmamos, enfim, o nosso compromisso com a democracia, com o desenvolvimento do nosso país e com a dignidade do nosso povo. Dirijo agora uma saudação muito especial ao grupo parlamentar, à sua direção e a todos os deputados pela decisão de realizarem estas 13ª jornadas parlamentares no Mochico e de as terem calendarizado exatamente na semana em que a UNITA comemora 60 anos da sua fundação. Que estas jornadas parlamentares no Mochico reforcem a ação legislativa e política disciplinada, pedagógica e eficaz. Mais de 80 deputados da Assembleia Nacional estão presentes e vários convidados de outros partidos políticos e da sociedade civil vieram prestigiar estas jornadas parlamentares da UNITA no Luena. Que essas jornadas parlamentares corram da melhor maneira possível. Tem um lema muito sugestivo: pela inclusão, justiça social e na distribuição da riqueza. Por isso é preciso fazer um esforço de reflexão para conhecermos os caminhos de transformação desta província e do nosso país. As jornadas No
regresso. No Zaire, a Polícia Fiscal Aduaneira travou a exportação ilegal de mais de 6 toneladas de mercadorias diversas. A carga, que tinha como destino a República Democrática do Congo, foi interceptada no Luvo durante uma tentativa de fuga ao fisco. O reforço da capacidade operacional já apresenta resultados expressivos. A nova instalação aduaneira do Luvo, equipada com tecnologia de ponta, tornou-se um aliado estratégico das forças policiais, permitindo uma fiscalização mais rigorosa e eficiente contra as infrações na linha de fronteira. Desde a inauguração do nosso posto fronteiriço do Luvo, de uma forma geral, Comitê de Gestão Coordenada de Fronteira, todas as forças estão a trabalhar em pleno. Resistamos também à diminuição de muitas infrações fiscais, muitas infrações aduaneiras, também alguns crimes fronteiriços. Neste momento, durante o período, se nós termos em conta, só nas infrações reduziu consideravelmente, vai a média de 67% comparado com o período anterior. O balanço desta operação revela a apreensão de uma grande quantidade de produtos, entre os quais bens de primeira necessidade, como farinha de milho, massa alimentar e sal, além de refrigerantes, utensílios plásticos, calçados e detergentes. A lista inclui ainda motorizadas e capacetes. Apesar de que o número diminuiu consideravelmente naquilo que era o número anterior de casos de contrabando de exportação, sobretudo daquelas mercadorias não declaradas, hoje o número, a tendência é baixar, mas ainda assim persistem aqueles amigos do alheio que insistem a usar as vias não autorizadas para passar com a sua mercadoria nacional, que está isento de qualquer monumento no posto aduaneiro. Pronto, o resultado é a apreensão e encaminhamento à área de especialidade para poder então seguir com os seus trâmites subsequentes. Na tentativa de enganar as autoridades e fugir às obrigações fiscais, os supostos contrabandistas usavam caminhos clandestinos. No entanto, a prontidão da Polícia Fiscal Aduaneira foi determinante para neutralizar a ação e garantir a retenção de toda a mercadoria. Também outro dado que a Polícia Fiscal combate no âmbito da fiscalização, quer física, quer de outras modalidades, é o contrabando do sistema formigueiro. A mercadoria é levada tiro a tiro, passo o termo, uma caixa por uma, até presumivelmente descarregar um contentor, o meu contentor, metendo em locais ermos, mantendo em matas e naqueles caminhos não autorizados, a qualquer altura aproveitando-se de uma pequena distração das forças policiais para poderem então transitar com a mercadoria até a fronteira do Congo. E o contrabando de combustível continua a representar um sério prejuízo para a economia nacional. As autoridades alertam para o aumento da prática nas zonas fronteiriças, onde ainda algumas quantidades são desviadas para o mercado ilegal. No Cunene, as autoridades voltaram a reforçar a verificação na fronteira com a Namíbia. No âmbito das ações permanentes de fiscalização e controlo da linha de fronteira entre Angola e a Namíbia, efetivos da Polícia de Guarda-Fronteira no Cunene intensificaram o combate à fuga ao fisco e ao contrabando de combustível. Como resultado das operações realizadas, foram apreendidos diversos bens que estavam a entrar e a sair do país de forma clandestina, sem o devido cumprimento das obrigações fiscais. Destacando aqui 258 baldes plásticos, 54 caixas de bolachas que tinham como destino o território namibiano para fins comerciais, na condição de contrabando de mercadoria, tal como já dizemos anteriormente. Igualmente foram apreendidas também 12 caixas de blocos de faturas, no sentido Namíbia-Angola, também na condição de contrabando. Durante a mesma operação, as autoridades procederam igualmente à apreensão de 2 viaturas de matrícula estrangeira que estavam a ser utilizadas para a prática de contrabando de combustível, transportando ilegalmente para a República da Namíbia.
Por se tratar de viaturas de matrícula estrangeiras, no caso namibiana, que ao acederem ao território nacional carece de observância de alguns pressupostos, estão igualmente arroladas também no contrabando de circulação. Foram apreendidos 1.375 litros de combustível acondicionados em 55 bidões que tinham como fins o mercado negro no território namibiano. A polícia reafirma o seu compromisso em continuar a reforçar as ações de vigilância e fiscalização ao longo da fronteira, com vista a combater a fuga ao fisco, o contrabando de combustível e outras práticas ilícitas que atentam à segurança econômica e à ordem pública. Mulheres empreendedoras poderão receber financiamento até 200 milhões de kwanzas para o desenvolvimento de projetos e também de alguns negócios. Os valores foram disponibilizados pelo Banco Milênio Atlântico numa parceria com o Fundo de Garantia de Crédito e o INAPEM. A linha de crédito Mulher Atlântico foi criada para financiar empresárias que atuam em diversos setores, com destaque para a agricultura, logística, comércio, agropecuária e pesca. Nesta quarta-feira, o projeto foi apresentado a mulheres de negócios de várias partes do país. O montante máximo por operação para que possam beneficiar destas condições diferenciadoras é de 200 milhões de kwanzas, portanto, até 200 milhões de kwanzas. Cada empresária, mulher empreendedora poderá apresentar o seu projeto. Não existe um montante limite, portanto, o projeto é que dirá qual é o valor que será necessário para implementar esse projeto. O banco está cá disponível para depois receber e analisar e depois também aconselhar o cliente no sentido de que muitas vezes os clientes trazem-nos projetos muito grandes, às vezes não têm real noção do que é que precisam para a implementação do projeto e o banco também está cá para orientar nesse sentido. Esperamos que este evento abra novas perspectivas para gerar mais negócio, que inspire novos caminhos e que fortaleça a vossa ambição de gerar emprego, de criar riqueza e de dinamizar a economia nacional. O Fundo de Garantia de Crédito é um dos parceiros para esta linha de financiamento. A FG Nampengo garante o acompanhamento até a implementação do negócio. Com a entrada do Fundo de Garantia de Crédito nestas operações por via da emissão da garantia pública, conseguimos assegurar a redução no preço do crédito e também reforçamos a segurança dos próprios bancos que são nossos parceiros nestas operações. A nossa comissão reduz a 1,5%. Para o INAPEM, esta iniciativa vai ajudar a retirar diversas mulheres da informalidade. E para as empreendedoras, o financiamento poderá elevar os seus negócios para outro nível. O nosso apoio cinge-se mais na vertente de formação e capacitação dos empreendedores, na vertente de formalização, ajudar a formalizar as empresas, porque muitos têm dificuldades de se direcionarem para o guichê único, então nós temos essa parceria com o guichê único e também damos apoio em termos de elaboração de planos de negócio, estudos de viabilidade, para quem quer acessar ao crédito. Elas vão ser capacitadas para poderem aderir ao crédito de uma forma formal, com um negócio formal, e vai também ajudar a melhorar os negócios que já fazem. Temos visto que elas trabalham por custos próprios, que às vezes não são suficientes para melhorar os seus negócios, e com financiamento ajudará a levantar os negócios dessas mulheres. Para a linha de crédito Mulher Atlântico, as empreendedoras devem ter a contabilidade organizada e ter uma conta no Milênio Atlântico. A Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, e a Secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, participaram num evento paralelo de alto nível sobre o feminicídio e os caminhos para o seu combate com
transformação cultural e social. O evento de iniciativa presidencial da República Federativa do Brasil contou com a presença da primeira-dama, Janja Lula da Silva. A ocasião serviu para promover um diálogo político de alto nível sobre o combate ao feminicídio, destacando desafios, progressos e estratégias eficazes para a sua prevenção, investigação, julgamento e erradicação, bem como para a proteção das mulheres e também das meninas. E a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, participou num encontro institucional na Universidade Federal de São Paulo, no âmbito da missão de trabalho que realiza no Brasil para reforçar a cooperação na formação de recursos humanos em saúde. Durante o encontro foram apresentados dados concretos sobre o programa de cooperação académica entre Angola e o Brasil, considerado um dos maiores projetos de formação de quadros de saúde do país. De acordo com informações partilhadas pelas autoridades brasileiras, o programa envolve atualmente 38 instituições de ensino superior e centros de formação no Brasil, com previsão de expansão para mais de 50 instituições. Partimos para o intervalo. Quando regressarmos, vamos olhar para a data FIFA. Já se sabe que por causa do conflito no Médio Oriente, as Palancas Negras cancelaram os jogos naquela região. Vai ser rápido. Voltamos já. No regresso, dizer que a Jucarente anunciou a criação de uma extensão da rede de voluntários comunitários, iniciativa apresentada durante o encontro realizado na Escola Profissional de Economia Social, que reuniu a cônsul de Angola no Porto, Dulce Gomes, a direção central da organização, a direção da diáspora na Europa, representantes da Jucarente em França e estudantes bolseiros. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o espírito de solidariedade e cooperação entre os membros da comunidade angolana na diáspora, promovendo ações de apoio social, integração comunitária e acompanhamento aos estudantes e cidadãos em situação de vulnerabilidade. E agora, os artesãos e comerciantes de peças artesanais da ilha de Luanda contam agora com um mercado requalificado e com melhores condições, após as obras de ampliação realizadas pela administração da Ingombota, no quadro do programa de reordenamento do comércio. Na mesma circunscrição, a esquadra da ilha foi também reforçada com novos meios de trabalho e de patrulhamento. O mercado do artesanato na ilha de Luanda conta com nova imagem e melhores condições para os artesãos. Muitas das vezes os nossos clientes reclamavam pelo espaço, tá vendo? E agora, com certeza, com espaço construído e mais bonito. Condições que vão permitir a valorização das peças artesanais aqui expostas e a atração turística. Um lugar digno como este já é muito importante para nós. Até o comprador, no caso dos turistas, vão respeitar a obra que ele vai comprar. Localizado num dos maiores pontos turísticos da cidade de Luanda, o mercado, ora requalificado pela administração municipal no âmbito do programa de reordenamento do comércio, vai acomodar 30 comerciantes. Vamos continuar a dar maior dignidade aos nossos empreendedores, formalizar os seus negócios para que possam estar a vender as suas peças, os seus materiais em locais indicados e autorizados. Condições criadas
estão igualmente no Centro de Apoio à Pesca Artesanal da ilha de Luanda, que continua com muitos lugares vazios por falta de vendedoras que insistem na venda desordenada. As pessoas, alguns estão lá na Retunda, estão pelos becos, outras estão na Salga, outras foram para Samba. Porque acham que é mais rápido os clientes terem acesso aos produtos, mas não pode ser assim. Estão expostas a riscos de vida. Vender peixe nas condições de insalubridade traz doenças. Na sequência da sua agenda de trabalho, Milka Kakesse procedeu à entrega de mobiliários e equipamentos para o apetrechamento da esquadra policial da ilha. Com esta ação, que é apetrechamento da esquadra, partiu da requalificação da esquadra, posterior apetrechamento, que não foi só a esquadra da ilha, está em curso as outras esquadras, irão beneficiar também. E com isto nós melhoramos a nossa prestação, o nosso efetivo para melhor servir o cidadão. A Baía de Luanda foi o último ponto constatado pela administradora que, no local, interagiu com os agentes da Brigada de Ciclistas e entregou meios que vão reforçar a vigilância no perímetro da Marginal e o calçadão da Ilha do Cabo. O Irão afirmou que o mundo deve estar preparado para que o preço do barril de petróleo atinja os $200, enquanto as suas forças atacavam hoje navios comerciais no Estreito de Hormuz. O Irão também disparou mísseis contra Israel e alvos em todo o Médio Oriente, demonstrando que ainda pode resistir. O Dubai informou hoje que 2 drones caíram próximo do aeroporto internacional, ferindo 4 pessoas. Tudo aconteceu no 12º dia de ataques iranianos a infraestruturas de países do Golfo Pérsico, dificultando desta forma os esforços para restaurar os voos. O conflito regional, que começou com ataques aéreos dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, causou uma ampla interrupção do tráfego aéreo global. Foram cancelados centenas de voos, sendo que outros foram reagendados e redirecionados para outras companhias aéreas. A maioria dos espaços aéreos do Médio Oriente, incluindo o Qatar, permanecem encerrados por prevenção a ataques de drones e de mísseis. Desde a pandemia da Covid-19, que o mercado da aviação não sofria tamanha crise, especialmente porque o aeroporto internacional do Dubai, o centro mais movimentado de passageiros no mundo, ser um dos pontos críticos de trânsito para viagens de longa distância. O conflito interrompeu também um importante corredor de exportação de petróleo, o que levou a uma crise energética e o aumento dos preços do combustível para a aviação. Logo no primeiro dia dos ataques, que o aeroporto internacional do Dubai apresentou-se como uma ameaça ao lado dos aeroportos de Abu Dhabi e do Kuwait. Companhias regionais como a Emirates do Dubai, Etihad de Abu Dhabi e a Qatar Airways retomaram alguns voos, mas ainda operam abaixo das suas capacidades. E o presidente dos Estados Unidos disse que pode acabar com o Irão em um dia e que o conflito só termina quando ele quiser. Donald Trump já orientou que o Irão vai sofrer penas mais pesadas se continuar a cortar o acesso a navios petrolíferos que utilizam o Estreito de Hormuz. O Comando Central dos Estados Unidos divulgou ontem este vídeo que, de acordo com fontes americanas, mostra ataques a navios iranianos de minagem próximo ao Estreito de Hormuz. O Comando acrescentou que os militares destruíram 16 embarcações. Esta informação não foi, no entanto, confirmada por fontes independentes. O Estreito de Hormuz é uma via navegável crítica pela qual passa 1/5 do petróleo mundial.
Ontem, numa mensagem na sua página online, Donald Trump alertou que quaisquer minas colocadas no estreito pelo Irão devem ser removidas imediatamente, ameaçando para consequências militares nunca vistas se o Irão não cumprir com essa decisão. Donald Trump disse também que nos últimos meses Washington começou a utilizar tecnologia implantada contra traficantes para atacar qualquer navio que tente minar a via navegável. Esses ataques foram realizados contra embarcações no Caribe e no Pacífico Oriental que os Estados Unidos alegam transportarem droga, matando dezenas de pessoas. O Pentágono confirmou que estava a atacar navios iranianos que implantam minas e as instalações de armazenamento de minas. Enquanto isso, um dos principais generais norte-americanos disse que os militares do seu país planeiam escoltar os navios comerciais que passam pelo Estreito de Hormuz, mas até agora nada ainda ficou decidido. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, até agora os Estados Unidos negaram pedidos de vários embarcadores para escoltar os seus navios comerciais. A Seleção Nacional de Futebol continua sem treinador e falha a primeira data FIFA deste ano, segundo um comunicado da FAF que dá conta do cancelamento de 2 amistosos dos Palancas Negras no Dubai. Ainda sem a confirmação do futuro selecionador nacional, a Seleção Nacional de Futebol vai falhar a primeira data FIFA do ano de 2026, marcada de 23 a 31 de março. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Federação Angolana de Futebol anunciou que os 2 jogos amistosos que os Palancas Negras tinham em agenda foram cancelados. No documento, a FAF esclarece que no quadro da preparação desportiva previamente delineada encontravam-se planificados 2 jogos amistosos no Dubai, frente às seleções da Jordânia e do Irão, que não serão realizados devido ao agravamento do atual conflito no Médio Oriente. O órgão que rege o futebol no país entendeu colocar a segurança, a estabilidade organizativa e a defesa dos superiores interesses da seleção nacional acima de quaisquer outras considerações. No mesmo documento, a FAF explicou que, na sequência deste cenário, foi desenvolvida com a urgência possível uma operação de replanificação que permitiu salvaguardar apenas a possibilidade de realização de um único encontro. Não obstante os esforços empreendidos e após uma avaliação profunda e rigorosa entre os encargos financeiros envolvidos, o esforço logístico e administrativo necessários e o respectivo benefício competitivo para a equipa nacional, concluiu-se que a realização de apenas um jogo não justificaria de forma racional e estratégica a mobilização de meios exigidos. Sem selecionador nacional até o momento e sem a primeira data FIFA do ano, os Palancas Negras continuam num mar de incertezas. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Assim, em especial desejo continuação de boa noite.